Boa noite para quem já está entrando. Queridos papais, queridas mamães, bem-vindos a mais essa live. Eu sou a doutora Andréa Balog, sou especialista em odontologia hospitalar e docente na área de ciências da saúde. Você pode encontrar mais informações sobre o meu trabalho nas minhas redes sociais, no meu site, que é o www.andreabalog-dentista.com, e também acessando o YouTube. Tem alguns vídeos lá para estar acessando. Não esquece de se inscrever lá no canal, ativa o sininho para estar recebendo sempre as notificações. Então vamos lá. Vamos começar então. O tema de hoje, ele não é só para quem já é mamãe ou papai, mas também é para quem é gestante ou para quem ainda está planejando ter filhos, ou então também para quem somente se interessa pelo assunto, ou tem curiosidade por ele, né? Então, odontologia neonatal hoje é a primeira parte. A odonto neonatal, ela é uma continuação da odontologia intrauterina, que foi tema da live anterior. E se você não assistiu, depois acessa lá o IGTV aqui no Instagram, ou então lá no YouTube, nós também conseguimos disponibilizar, que vai valer bastante a pena assistir e também compartilhar para alguém que você conheça. Não esquece de curtir, de deixar seu comentário positivo, de compartilhar com quem você conhece, porque daí assim você vai estar ajudando a espalhar fonte de conhecimento. Tem bastante informação para a gente aprender no estilo da teoria dinâmica, de perguntas e respostas. Mas você pode perguntar, doutora, mas teoria de novo? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você conhecer a teoria de qualquer coisa, com certeza a prática vai fazer muito mais sentido para você. E assim você vai se sentir mais motivado, você vai sair do modus operandi, né, ou automático, para o modo inteligente ou consciente. Mas antes, a gente precisa relembrar, lá da live anterior, que a odonto neonatal, ela caminha junto com a intrauterina, enxergando além dos dentes, despertando nos papais, nas mamães, em toda a família, o interesse em cuidar da sua própria saúde e dos seus filhos para que eles cresçam sem problemas bucais. E evitar também as complicações obstétricas decorrentes de uma condição bucal precária, alterada, como a gente já comentou lá na outra live. Considerando, então, que a saúde da boca ela deve ocorrer o mais cedo possível, as primeiras orientações referentes a esses cuidados da boca do recém-nascido, eles devem fazer parte do pré-natal odontológico, de preferência ainda na fase de planejamento do bebê, porque a saúde bucal do bebê e da criança começa pela boca dos pais. E isso é descrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive, que diz assim: a atenção odontológica à criança terá função educativa protetiva e será prestada inicialmente antes do bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal. Mas você não precisa se preocupar se por algum motivo você não realizou esse pré-natal odontológico, você ainda nem sabia que ele existia. E porque você pode começar a agir a partir da condição ou da fase que você está com seu bebê. E aí agora sim, né, a gente pode ir para as questões. A primeira questão, na verdade, ela é bem mais que uma pergunta, eu acho até que é um pedido de socorro. Veja se você concorda comigo. Doutora, meu filho nasceu, e agora? Não pareceu um pedido de socorro? Então, de fato, essa pergunta ela é bem ampla, mas eu vou ajudar na área que eu domino, claro, odontologia. Todos os nossos bebês, para que eles tenham dentes fortes, todos nós queremos que os nossos bebês tenham dentes fortes, certo? E então, só que para que isso aconteça, algumas coisas, alguns cuidados são necessários, onde prevenir sempre vai ser a melhor solução. Algumas orientações, talvez você receba ainda na maternidade ou num cursinho de gestante oferecido pelo próprio hospital, mas a maioria das informações mesmo você só vai saber se procurar um dentista e de preferência um especialista na área. E não pode demorar para procurar. Mesmo antes do nascimento dos primeiros dentinhos, você já pode levar o seu bebê para o dentista. Na verdade, assim que passar as primeiras adaptações, que ele já tomou todas as vacinas e puder sair de casa, corre lá para o dentista para poder receber todas essas informações. Porque certos cuidados com a boquinha deles, com certeza, vão determinar alguns processos de saúde ou de doença.
Por lei, ainda na maternidade, é feito um teste que a gente chama de teste da linguinha. Ele pode ser feito tanto por uma fonoaudióloga ou por um dentista hospitalar. E isso é lei desde 2014. Tanto as maternidades públicas quanto as privadas, elas são obrigadas a fazer esse teste para poder identificar o que a gente chama de anquiloglossia, que é a língua presa, que é mais conhecida por esse termo. O freio ou frênulo da língua, ele pode se apresentar curto, ou muito fibroso, ou ainda muito próximo da ponta da língua. Isso é que é chamado de anquiloglossia. E o tratamento para isso, normalmente, é feito através de uma microcirurgia, chamada de frenectomia lingual, que na verdade é o pique na língua que todos conhecem. Mas antes, esse pique ele era feito na própria maternidade. Hoje, já existe um protocolo de acompanhamento, para que se possa evitar uma contaminação, uma infecção hospitalar no bebê. Por exemplo, a endocardite infecciosa, que é quando um determinado micro-organismo ele cai na corrente sanguínea e se aloja no coração. E se isso acontecer, é necessário fazer uso prolongado de antibióticos ainda no hospital. Isso vai prolongar a estadia do seu bebê lá. E nesse acompanhamento, verifica-se há comprometimento da função da língua, né, que seria a deglutição, a sucção e a autolimpeza da boca, e até mesmo a fala, desenvolvimento da face, na verdade orofacial, e que significa o desenvolvimento da musculatura e da base óssea, já nos maiorzinhos. Verifica-se há um comprometimento na amamentação, porque quando se amamenta, a língua faz alguns movimentos, algumas dobras necessárias para poder sugar o leite. E se houver anquiloglossia, se ela tiver tendo um comprometimento nesses movimentos, pode provocar até a perda, né, o término precoce da produção do leite materno. A segunda pergunta que foi enviada é: doutora, quando e como começo a higienizar a boca do bebê? Não é para se assustar, mas precisa começar a higiene ainda na maternidade e desde a primeira mamada. Mesmo o bebê ainda não tendo os dentinhos, o leite materno ou complemento, se for o caso, se tiver que ser oferecido por algum motivo, eles fermentam na boca e podem causar irritações, por conta da proliferação de bactérias que vão se tornando cada vez mais presentes na cavidade bucal. Higienizando desde cedo, além de você estar criando hábitos saudáveis de higiene, você vai favorecer um ambiente sadio para a chegada desses primeiros dentinhos. E enquanto o bebê não tiver dentes, a higiene ela deve ser feita com gaze ou uma fralda limpa, umedecida em água filtrada. De preferência, né, colocar a luva, massageando bem as gengivas e sempre após a cada mamada, inclusive nas madrugadas. Sim, nas madrugadas. E sempre que tiver regurgitação, refluxo, que é ainda mais prejudicial por conta do conteúdo gástrico que vem do estômago. Conteúdo ácido que vem do estômago. E isso nos maiorzinhos, quando já tiver dentinho, isso pode causar erosão, descalcificação, né, quando o bebê já tiver os dentes. E esse ato, então, além de limpar a boca do bebê, ele vai promover uma massagem, vai fazer uma estimulação na gengiva, que são super importantes, inclusive para diminuir os desconfortos quando os primeiros dentinhos forem chegando. Ainda nessa mesma questão, tem uma outra pergunta: doutora, posso usar dedeiras para higienização? Eu não aconselho o uso de dedeiras, porque elas não limpam, elas só espalham a sujeira. Você pode usar sim quando o bebê estiver irritado na fase de erupção dos dentes, mas para fazer uma massagem, só que sempre com a boquinha limpa. E assim que os primeiros dentinhos surgirem, você pode escolher uma escova pequena, com cerdas macias, planas, ideal para escovação infantil. E quando mais crescidinhos, você pode escovar os seus dentes na presença dele e com certeza isso vai despertar a curiosidade dele e ele vai tentar te imitar. É importante incentivar a escovação, sempre brincando, cantando. Isso vai facilitar bastante o momento e o aprendizado. Vai ficar bem mais agradável, vai facilitar a criação e a instalação do hábito de higiene bucal.
Porque normalmente as crianças elas aprendem o que elas veem e depois elas vivenciam aquilo que elas aprendem. A terceira pergunta, doutora, o leite materno pode formar cáries? O leite materno, ele é um alimento natural e contém tudo que o bebê e os dentes dele precisam. É um alimento completo e possui propriedades tanto anti-inflamatórias como anticorpos que defendem o organismo da criança. Além disso, quando a criança ela é amamentada no seio, ela se sente mais segura, mais satisfeita, e isso é super importante para o equilíbrio emocional futuro e também melhora o vínculo mãe-filho. Porém, o leite materno, ele não é um substrato, ou seja, um alimento cariogênico. Ele não é substrato cariogênico para o Streptococcus mutans, que é o principal micro-organismo formador da cárie. E, portanto, o leite materno ele não tem potencial para iniciar uma cárie. Mas ele pode ajudar, sim, a progredir uma cárie que já está iniciada, porque ele é substrato para outras bactérias secundárias envolvidas no processo de formação da cárie, pela produção de ácidos. E isso vale também para aqueles leites fermentados, que a gente não pode dizer os nomes, e que possuem aqueles lactobacilos vivos e também são extremamente açucarados. Também pode ajudar a progredir uma cárie que já está instalada. Quarta pergunta. Doutora, meu bebê gosta de dormir mamando. Isso é prejudicial? Sim. Diante disso, inclusive, a gente precisa avaliar se ele realmente está mamando ou se ele está fazendo o bico de chupeta, seja no seio materno, seja na mamadeira. O ideal é que quando você perceber que cessou a sucção, o bico ele precisa ser removido e a higiene feita logo em seguida. Por quê? Porque durante o sono a produção de saliva diminui bastante e a criança ela vai engolir menos vezes, deixando aquele líquido sobre a superfície da boca por um tempo mais prolongado. E isso faz com que as bactérias elas se proliferem, formando os ácidos que atacam e destroem os dentes, principalmente se o alimento ele for adoçado e oferecido através da mamadeira, provocando o que a gente chama de cárie de mamadeira, que é uma cárie mais rápida e mais destrutiva. Porque o leite ele fica ali através do bico em íntimo contato com a parte lingual dos dentes. E aí você pode me perguntar, doutora, mas se eu fizer a higiene bucal com ele dormindo, ele vai acordar e vai chorar. E eu já quase nem durmo. Bom, de não dormir eu entendo bem. Eu tenho 2 meninos. O mais velho hoje com 14 anos dormiu a primeira noite dele inteira com 6 anos. E não era por causa da higiene bucal noturna. Na verdade, ela até relaxava ele. Na verdade, eram por outros motivos que não vem ao caso. Mas, enfim, o bebê ele não pode determinar o que você tem que fazer, o que você deve fazer. Ainda que ele chore por algumas vezes, isso não vai traumatizar. Você vai ter que ter paciência, vai ter que ter, além de paciência, um pouco de persistência também. Outra coisa, se o seu bebê ele toma complemento ou leite de vaca na forma líquida ou reconstituída, que é o leite em pó, não esqueça que das duas formas, esse alimento já contém o açúcar natural, já contém a lactose e, portanto, não precisam ser adoçados. A gente precisa ter em mente que a alimentação correta é fundamental para várias coisas, inclusive para prevenir as cáries. E isso inclui evitar o açúcar. Então, não adoce leite, chá, sucos. Acostume sempre a criança com o sabor natural dos alimentos, porque se ele não conhecer o açúcar, com certeza ele não vai sentir falta dele. Até mesmo o mel, o açúcar mascavo, eles provocam cáries e eles precisam ser evitados. Até aqui tudo bem? Podemos continuar? Então tá bom. E falando ainda sobre sucção, a sucção no seio materno é um exercício super importante para o desenvolvimento das arcadas dentárias, para poder criar hábitos corretos de deglutição, que é o hábito de engolir, inclusive. A sucção no seio materno, no seio, ele fortalece a língua e já vai programando a língua para ela se posicionar de forma correta na hora de engolir. E engolir do jeito correto pode prevenir alguns problemas de origem gástrica, inclusive refluxo, entre outras coisas. Mas a gente sabe que nem tudo são flores na amamentação, né? E por algum motivo pode ocorrer a impossibilidade dessa amamentação materna exclusiva. E aí, nesses casos, o leite ele vai poder sim ser oferecido de outras formas, seja no copo, na colher,
na sonda, e como último recurso a mamadeira. Ou seja, se você já tentou de tudo e o seu bebê estiver perdendo peso, né, teria que realmente, infelizmente, ter que introduzir a mamadeira. Isso aconteceu com o meu primogênito também. Infelizmente, eu tive que ceder à mamadeira, mas a gente vai falar sobre ela na próxima pergunta. Doutora, o que a senhora acha da mamadeira? Não precisa de me chamar de senhora. Tá certo que eu já quarentei, tem 3 anos, mas pode me chamar de você e tá tranquilo. Bom, a mamadeira, como último recurso, ela pode ser sim introduzida, porém seguindo alguns cuidados, né, com relação ao bico, ou seja, utilizando bicos ortodônticos, que são aqueles mais achatadinhos, eles não são de bolinhas, arredondados, eles são até arredondados, mas achatados. E eles se assemelham mais ao bico do seio materno. E eles vão posicionar a língua de uma forma menos prejudicial. Mas é importante que a gente não aumente o furo desse bico, para poder conservar exatamente o exercício de sucção e diminuir o risco de engasgos. O leite ele não pode vir fácil, né? Cada tamanho de furo é indicado para uma consistência diferente. Então, sempre mantendo o furo de acordo com a consistência do alimento. O leite, por exemplo, como é bem líquido, né, não é grosso, tem que ser naquele furo mínimo, que é para a criança poder fazer o exercício de sucção e desenvolver melhor as arcadas. A posição de amamentar também é super importante, sempre sentadinho ou recostado, nunca deitado, para evitar a ocorrência de refluxos, diminuir o risco de engasgos, evitar as otites que ocorrem quando o leite vai para os ouvidinhos, que além de ser prejudicial também para o desenvolvimento das arcadas dentárias e também da ATM, que são as articulações temporomandibulares. Sexta pergunta. Doutora, é verdade que não pode assoprar o alimento do bebê? Sim, não pode assoprar o alimento do bebê. Não só esse ato, mas também o ato de testar a temperatura do alimento, levando colher ou copo à boca, isso leva à transmissão de bactérias da nossa boca para o alimento e do alimento direto para a boca do bebê. Isso a gente chama de transmissão cruzada. É claro que com o tempo, ele vai acabar tendo a mesma microbiota, a mesma composição de micro-organismo que os adultos, mas como a imunidade dele é baixa ainda, não é a mesma que de um adulto, isso pode predispor o seu bebê a ter vários problemas, que não são só bucais, mas de ordem geral também. Outro ponto importante é que os suplementos vitamínicos e o ferro, que normalmente os pediatras receitam, quando eles são administrados puros, eles podem manchar os dentes. Então, o ideal seria diluí-los no suco ou em água e sempre proceder com a higiene bucal. Nunca oferecer junto com o leite, porque o leite ele pode interferir na absorção desses nutrientes, né? Em especial o ferro. Outra pergunta. Doutora, quando nascem os primeiros dentinhos, pode dar febre e diarreia? Na maioria das vezes, os primeiros dentinhos normalmente são os incisivos centrais inferiores, aqui embaixo na frente. Eles aparecem por volta de 6 meses de idade, mas também é normal que eles apareçam antes ou depois desse período. Em alguns casos, o bebê, inclusive, pode apresentar dentes ao nascimento, que a gente chama de dentes natais, ou então os dentes neonatais, que acontecem de nascer logo depois do nascimento. Existem também o que a gente chama de pérolas de esmalte. Eles não são dentes, mas são só algumas calcificações, umas bolinhas brancas, sem nenhum formato, e que elas são facilmente removidas com auxílio de gaze. E aí um dentista, se tiver uma maternidade, ele vai poder ser consultado e fazer esse diagnóstico diferencial. É bem verdade que o bebê ele fica irritado, fica inquieto quando os dentinhos estão para nascer. Ele pode apresentar, inclusive, quadros de febre, diarreia, mas isso não é um consenso, né? É super importante levar o bebê ao pediatra para ver se existe algum outro problema mais sério. A maioria dos pediatras dizem que não tem comprovação científica, mais pela experiência da classe odontológica e também como experiência de mãe, a gente entende que isso pode acontecer sim. É normal também que o bebê ele babe,
Ele baba muito nessa fase e leva sempre as mãozinhas na boca ou algum objeto. E para ajudar a aliviar essa irritação, você pode oferecer assim um mordedor de borracha que seja atóxico, ou então você pode estar massageando a gengiva dele com a gaze, com a fralda limpa ou através da dedeira, como a gente comentou. Mas é importante que o objeto ele não seja compartilhado com nenhuma outra criança, para não acontecer contaminação cruzada das bactérias de uma criança para outra. Outra pergunta: doutora, tem uma idade e sequência correta para a erupção dos dentes? Bom, existe uma média de idade, tanto para os dentes decidos, que são os dentes de leite, quanto para os dentes permanentes, mas isso pode variar. Tem diferenças de até 1 ano, que a gente entende que pode estar dentro da normalidade, da individualidade de cada criança. Porém, o mais importante do que a idade é a cronologia de erupção, ou seja, a sequência que eles estão nascendo na boca. Ainda que essa sequência também possa apresentar algumas variações individuais, elas podem ser prenúncio de alguma anormalidade. Então, principalmente naqueles casos em que um dente erupciona e o outro correspondente do outro lado não, aí a gente precisa verificar, investigar. Então, logo a gente caracterize a irregularidade na sequência de erupção, um especialista ele precisa ser consultado para estar avaliando. Uma curiosidade: as meninas, elas normalmente têm uma maturação mais cedo do que os meninos. Isso vai favorecer a erupção antecipada, mas não é regra. Pode acontecer nos meninos também, inclusive nos prematuros. Aqui em casa a gente tem um exemplo disso, um prematurinho aí de 28 semanas, que hoje está com 9 anos e já está com um dente de 11, 12 anos na boca. A outra pergunta é: doutora, quando começo a usar o creme dental no bebê, ele pode usar o flúor? Primeiro, você vai utilizar sempre uma escova seca na boca, sem nenhuma pasta, nenhum creme, nenhum gel. Porque quando a criança é muito pequena, ela ainda não sabe cuspir, e isso aumenta o risco dela engolir o creme dental, causando desconforto, causando vômitos, principalmente porque tem um gostinho adocicado, ela vai sentir vontade de engolir. Mas se a criança ela tiver resistência em utilizar essa escova sem pasta, é possível sim utilizar um creme sem flúor. Hoje em dia já tem bastante oferta, né, no mercado, em farmácia, que era mais difícil de encontrar antes, mas hoje já tem. E ainda tem aquelas pastas com menos flúor. Algum tempo atrás, acreditava que até os 5 anos não podia fazer uso de creme dental com flúor, por conta da fluorose. Mas já existem marcas comerciais com menos flúor, né, que vão variar aí de 500 a 700 ppm, que são seguros, ppm de flúor, né, partículas por, na verdade, quantidade de flúor por porção de pasta. E eles são seguros, mas desde que usados da forma correta. Uma pequena quantidade, é como se estivesse só sujando mesmo as cerdas com a pasta, e pouca frequência diária com esse tipo de creme, no máximo 2 vezes ao dia. E ainda assim, precisa incentivar a criança a cuspir, mesmo que se for a pasta sem flúor, porque mesmo que ela ainda não saiba cuspir, não saia nada na hora, né, do ato de cuspir, você já vai estar criando o hábito e assim ela vai saber que não pode engolir aquele produto. Mas sobre o flúor, a gente vai falar sobre ele um pouquinho melhor numa próxima live. Bom, enfim, tem muitas outras questões para a gente estar conversando, mas que também a gente vai deixar para as próximas. O tempo é pequeno, né? Também é muita informação para a gente passar de uma vez só. Eu espero que vocês tenham gostado. Voltem para ficar por dentro de tudo que você pode estar fazendo pela saúde do seu bebê. Ainda vai ter uma próxima live da odontologia neonatal, uma parte 2, né, com outras informações importantes, inclusive sobre antibióticos, traumatismos. E desde já estou agradecendo aí, grata pela sua presença até esse final. Tem algumas perguntas, né, que me foram enviadas, mas outras o pessoal aí já está interagindo no chat. Eu vou estar lendo algumas. Só um minuto, por favor.
que a minha equipe de TI aqui tá me ajudando. Uma das questões é, doutora, meu filho vai completar 7 anos e até hoje o dente não amoleceu. É normal? Eu precisaria saber qual é o dente que você está dizendo que não amoleceu. Porque normalmente com 7 anos já é para começar a nascer os dentes anteriores superiores, né? Mas como eu falei para vocês, isso pode variar muito de criança para criança, vai depender da individualidade de cada um. O problema é quando a gente vê uma variação muito grande. Por exemplo, o dente era para trocar com 7, mas com 10 ainda não trocou. Né? Então, às vezes, a gente indica, inclusive, uma endocrinologista infantil para estar avaliando a questão mesmo do crescimento, às vezes algum problema endócrino, de hormônio. Isso também acontece, a gente indica quando é muito precoce, né? Então, por exemplo, já aconteceu de vir pacientes com 7 anos e já tá com todos os dentes trocados na boca, né? Que só eram para trocar com 12. E aí indiquei uma endocrinologista e foram feitos todos os exames e ela estava com um crescimento um pouquinho acelerado, então teve que intervir para diminuir ou tentar diminuir o hormônio para que ela inclusive não menstruasse muito cedo, né? E se menstruasse muito cedo, poderia até parar de crescer. Então, tem vários hormônios que podem estar envolvidos. Mas se for uma diferença pequena, de 1 ano e meio, às vezes até 2, a gente considera dentro da normalidade. Respondida a pergunta? Mais algum? Não? Então, eu queria agradecer novamente. E se vocês tiverem alguma dúvida depois, forem surgindo com o tempo, vocês podem entrar em contato comigo. Tem meu contato no site. Sempre tenho postado alguns posts com QR Code que você pode apontar o celular e vai direto para o meu WhatsApp. E aí você pode estar fazendo perguntas, mandar para o meu e-mail também, que é o andrea.balog@gmail.com, que eu vou responder com todo carinho para vocês. Tá bom? Obrigada aí por terem ficado até o final. E a gente vai divulgando as próximas lives. Tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.